Boa noite. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, cujo item 14, cujo título é Perdão das Ofensas. Vamos falar hoje sobre o perdão das ofensas. E como eu não gosto de enganar ninguém, eu gosto sempre de perguntar quando eu falo sobre isso. Quem já escutou minha palestra, já escutou outras vezes, né? Vamos ser sinceros, gente. É fácil perdoar? Não, né? Difícil. É difícil. Mas também eu sempre digo uma coisa. Jesus, certa vez, ele disse que veio para a terra para falar a verdade. Quem quiser escutar a verdade, que escute a minha voz. E se Jesus veio nos ensinar a perdoar, é porque somos capazes. Mas, meu irmão, quando eu lembro daquele que me fez aquele mal, que me dá aquela ira dentro do coração, aquele aperto, aquele fogo, aquela chama subindo dentro do meu peito, eu não sei como é que eu posso perdoar. De fato acontece isso. O ódio, a raiva que a gente sente por alguém que nos fez mal, fica guardado em no nosso peito, e aquilo incomoda, e a gente não lembra de perdoar. Não lembra de Jesus que nos veio nos ensinar a perdoar. Porque a gente está tão cego com todo o mal que nos fizeram, e o mal que nós estamos fazendo conosco mesmo ao sentir raiva, porque acreditem, o ódio que você sente não faz mal àquele que você está sentindo ódio, não. O ódio que você sente faz mal a você mesmo. Pois é. Tomar veneno para matar o outro. Aliás, Joana de Ângeles que disse isso, gente. Joana de Ângeles disse que toda vez que você sente ódio de alguém, é como se você estivesse tomando um copo de veneno para matar a pessoa que você tem raiva. Vai adiantar alguma coisa você tomar um copo de veneno para matar a outra pessoa que você tem raiva? Não. Quem vai se dar mal é você, não é? Pois toda vez que eu sinto ódio, que vocês sentem ódio, é exatamente o que acontece. É como se eu estivesse tomando veneno, estivesse envenenando a mim mesmo. Ou seja, o mal que eu desejo, que eu faço, ele volta para mim mesmo. Porque uma das leis de Deus, meus irmãos, é a lei de ação e reação, que é uma lei física, não é? Se eu pego uma bola de tênis e jogo ali na parede, com a força que eu jogar ela vai bater na parede e vai voltar para mim, não é? Lei de ação e reação. Também uma lei moral. Então, toda vez que a minha ação é desejar, é fazer o mal, não há diferença, tá? Ou desejar ou fazer o mal é a mesma coisa, tá? Muda o grau, lógico, né? de que você vai sofrer depois com as leis de Deus, mas não há diferença. Porque tem pessoas que acham que só desejar o mal não está fazendo mal. E está. Então, lei de ação e reação também é uma lei moral, não é?
Nível, você está inventando essa história. Que conversa é essa, rapaz? Eu não acredito em você. Tá, não acredito em mim não, mas acredito em Jesus. Jesus, quando estava lá, né, e Judas chegou com os soldados, e Judas dá o beijo, e os soldados vão prender Jesus, né, e prendem Jesus. E um dos seguidores de Jesus pega uma espada e corta a orelha de um soldado. No que Jesus se apressa em pegar aquela orelha e colocar no soldado, e a orelha fica normal, como se nunca tivesse sido arrancada do soldado. E Jesus fala: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Hoje nós sabemos que ele estava ensinando sobre a lei de ação e reação. Ou seja, tudo aquilo que eu faço para o outro volta para mim, meus irmãos, com a mesma força, com a mesma intensidade. As leis de Deus, elas são implacáveis e servem para todos nós. Então, do jeito que eu agir, eu vou receber. Então, é importante, meus irmãos, que a gente comece a ter essas ideias na cabeça, porque sentir ódio não vai fazer mal ao outro que você sentir ódio, não. Faz mal a você. Então, embora eu sei que é difícil a gente tirar o mal, aquele sentimento ruim de alguma pessoa que nos fez algum mal, vamos aprender com Jesus a perdoar. Se estamos reunidos hoje, numa terça-feira à noite, é porque viemos aqui para escutar Jesus, para que Ele nos ajude, não é? A nos melhorar. Então, meus irmãos, o momento mais importante que a gente tem nesta noite é escutar os ensinamentos de Jesus. Eu sei que muitos vêm aqui esperando a hora do passe, ficam olhando para o relógio, querendo ir embora, não é? Mas o momento mais importante não é lá na cabine quando você está tomando o passe, não, meus irmãos. O momento mais importante é aqui no salão, na hora em que estamos falando sobre o Evangelho de Jesus. Porque não adianta sair daqui e tomar o passe, não é? Beber água fluidificada e sair lá fora, lá para o nosso mundo, não é? Nosso mundo cheio de maldade, de dificuldades, e continuar guardando as mesmas mágoas, e continuar não procurando pelo menos se melhorar, aprender com Jesus e pôr este aprendizado em prática. É por isso que Jesus nos reuniu nessa noite, meus irmãos, para cada um de nós aprender o Evangelho dele. E não é escutar não, tá? É escutar, aprender e praticar, independente da sua religião. Isso serve para qualquer ambiente, não é? Religioso que você vai. Ou na igreja católica, ou na protestante, não é? Ou aqui na casa espírita. O Evangelho de Jesus é um só, e é ele que interessa para nós. Porque é ele que vai fazer com que a gente vença as nossas imperfeições. É ele, o Evangelho de Jesus, que vai nos curar de nossos problemas. É ele que vai ajudar os nossos parentes e amigos que estão passando por dificuldades. Mas esteja aqui não só pelos parentes, pelos amigos, mas por você também. Aprendendo com Jesus a ser um pouquinho melhor do que você foi ontem. É essa a obrigação de todo cristão, meus irmãos. Tá? Ser cristão não é só ir para a sua igreja, seja qual for, não é a denominação, e escutar
achar bonito e ir para casa e continuar com as mesmas falhas, com os mesmos defeitos morais que você tem. Ser cristão dá um trabalhinho, porque se a gente não está fazendo por onde se melhorar, então nós não estamos cumprindo nossas obrigações como cristãos. Tá certo, meus irmãos? Então vamos ao texto. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Então, meus irmãos, Deus, Ele é Pai, Deus é amor, e Deus não quer que nenhuma de suas ovelhas, não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. Jesus que ensinou isso para a gente. Então, se estamos reunidos aqui nessa noite, se estamos reunidos aqui na terra, nessa veste de carne e de osso, é com um objetivo. O amor de Deus nos reuniu aqui na terra, nos dando a oportunidade de refazermos nossos caminhos aonde nós erramos no passado. Então nós já erramos muito, meus irmãos. E Deus, pelo amor que tem por nós, está nos dando ainda uma nova oportunidade. Então nossa obrigação como cristãos é procurar se melhorar, é procurar se esforçar para ser um pouquinho melhor amanhã do que fomos hoje. E assim, nesse esforço, nesse passozinho de formiga, não é? A gente vai conseguindo se melhorar, vamos conseguindo sermos mais felizes, mais tranquilos, vivermos mais em paz, mesmo diante das violências e do mal que nos cerca, que chega até nós muitas vezes. E muitas vezes deixamos em nossos corações encher, não é? O coração de ódio, porque a gente esquece de uma coisa, que nós somos espíritos imortais, desde o momento em que Deus nos criou. Então o que se acaba, meus irmãos, não é? Essa veste de carne e de ossos. Nós somos espíritos. E quando chegarmos ao mundo espiritual, que a gente vai ver as belezas, as maravilhas que existem lá, a gente vai olhar assim para baixo e vai relembrar, não é? Vai relembrar aquilo quando estávamos na carne, dizendo: meu Deus do céu, para que é que eu briguei tanto com as pessoas? Se tudo aquilo que eu brigava ficou para trás,
o mundo é agora aqui, nessa beleza, nessa maravilha em que eu estou como espírito. Do que adiantou eu brigar por posses? Do que adiantou eu discutir, eu esbravejar, eu desejar o mal? Muitas e muitas vezes pelo desejo das coisas do mundo material, e que agora eu aqui no mundo espiritual vejo o quanto eu errei em ficar discutindo, em ficar brigando, em desejar o mal. Jesus nos ensina isso, meus irmãos. Buscai as riquezas do mundo espiritual, porque as coisas da terra a traça vai estragar, o ferrugem vai comer, tudo aqui vai ser acabado, meus irmãos. Então, por que ficar buscando, ficar brigando pelas coisas do mundo? Vamos aprender a manter nossos corações em paz, mesmo diante das dificuldades. E repito, é fácil? Não. Porque há séculos a gente vem se esmerando em guardar ódio em nossos corações, em desejar o mal, em fazer o mal. E é por isso que hoje ainda é tão difícil para a gente aprender a não sentir ódio das pessoas. Vamos aprender com Jesus. É o convite que Ele nos faz. Porque tudo aqui na terra, ainda que a gente vivesse 200 anos, é temporário, meus irmãos. É temporário. Repito, nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual, para onde a gente vai voltar. E aonde é o nosso verdadeiro lar. Ok? E aí, continuando o texto. Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Meus irmãos, os valores da terra, nós devemos buscá-los de acordo com as nossas necessidades. E não querer mais do que o que a gente necessita neste mundo. E muitos erram quando justamente procuram ter mais posses do que precisam. Porque isso é um motivo de agonia. A pessoa está buscando e querendo, e passando por cima dos outros, prejudicando as pessoas. Então, cada um de nós nos conscientizando do que o irmão acabou de falar aqui, não é? Para a gente se abaixar, porque o Senhor vos elevará, humilhar, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo aqui que quando uma pessoa vier discutir com você, vier brigar, vier xingar, vier fazer algum mal, qualquer coisa, mantenha tranquilidade, mesmo diante daquela agressividade. Eu sei que não é fácil. Mas isso é um aprendizado, é uma prática. Vigiar e orar para não cair em tentação. Então a gente já sai de casa preparado, sabendo que o mundo é cheio de violência. Mas a gente não pode deixar que essa violência nos desequilibre. Não é fácil, eu sei. Mas é um esforço diário de cada um de nós. E outra coisa, quando o irmão fala aqui, a gente se rebaixar, se humilhar,
Ele está dizendo no sentido íntimo da gente não guardar o ódio. Obviamente que se alguém faz um mal a você, você não vai revidar o mal, mas você pode sim procurar a justiça. Jesus não está dizendo que a gente não procure nossos direitos. O que a gente não vai fazer é revidar o mal no nível que aquela pessoa, que alguém nos fez, tá certo? Mas procurar a justiça, não. A pessoa me fez aquele mal, me tirou aquilo, aquele bem que eu sei que é meu direito, eu vou deixar para lá? Não, não é isso. Procurar os direitos? Sim, procure, claro. O que a gente não pode é deixar que isso se torne motivo de ódio, de raiva em nossos corações. Porque isso só vai prejudicar a nós mesmos, meus irmãos. E aí, continuando. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade de que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito, senão ofensas leves. Meus irmãos, é uma coisa que também a gente tem que entender. Se nós estamos num mundo como o planeta Terra, que é um planeta de expiações e provas, é porque nós ainda não temos capacidade de estar em planetas mais felizes, onde as pessoas, onde os seres daqueles planetas vivem em paz, em tranquilidade, em harmonia, onde não há o mal como há no nosso planeta. O que eu estou dizendo com isso? Que se a gente sofre o mal hoje, e pela lei de ação e reação, se nós sofremos o mal hoje, é porque em algum momento nós fizemos o mal também, pois Deus é justo e Ele não permite que ninguém sofra sem uma razão. Tá certo, meus irmãos? Temos que entender isso. O mal que nos chega, ele é uma experiência para sabermos o quanto estamos aprendendo a nos melhorar, mas também é uma forma de estarmos passando por aquilo que às vezes nós fizemos aos outros. Então, por que sentir ódio? Por que guardar o rancor no coração? Às vezes por anos, por décadas a fio, a gente guardando aquele sentimento de raiva, de ódio. Então lembrar que todos nós somos imperfeitos, meus irmãos. E se estamos num mundo como a Terra, repito, que é um planeta de provas e expiações, é porque merecemos estar aqui. Porque ainda não aprendemos a respeitar as leis de Deus como deveríamos. E porque ainda temos que aprender a vencer essas tantas e tantas imperfeições que nós trazemos em nós mesmos. E continuando. Cristãos, não olvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Tá certo, gente? O que é que ele está dizendo? Tem muita gente que diz que perdoa, né? Não, eu perdoo fulano, mas eu não quero nunca mais ver a cara dele na minha frente. Será que realmente perdoou? Não é, gente?
Então é isso que ele está chamando a atenção aqui, não é? O perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã, porque a gente pode nos enganar aqui na terra, uns aos outros, mas ninguém engana a Deus, ninguém engana Jesus, que é nosso juiz. Então é avaliar realmente, né? A gente fazer aquela autoavaliação, gente, que temos que fazer todos os dias de nossas vidas. O que é que estamos fazendo? O que é que fizemos naquele dia? Será que fizemos algo bom? A caridade, por exemplo, a alguém? Será que eu fui útil à minha família, ao meu vizinho, a uma pessoa desconhecida, a um colega de trabalho? Será que eu fui útil? Ajudei hoje no meu trabalho aos meus colegas? Atendi bem as pessoas? Fazer essa autoavaliação é muito importante, meus irmãos. Senão, como é que eu vou saber o que é que eu ainda tenho de ruim? O que é que eu preciso me melhorar? Então, todos nós, todos os dias, como cristãos, temos que fazer esse exercício, dessa reflexão, do que é que eu preciso fazer para me melhorar. E continuando. Se vós vos dizeis espíritas e cristãos, não é? Sede-o, pois, ouvidai o mal que se vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Então, jamais fazer o mal e procurar ver como você pode ser útil, como você pode ajudar. Tá certo, meus irmãos? Cuidado com os nossos pensamentos, não é? Porque na hora que a gente pensa o mal, a gente gera uma energia, porque nosso pensamento é energia. E essa energia nos envolve e nos traz o mal. Cuidado quando escutar aqueles, por exemplo, na televisão, aquelas notícias, não é? De coisas terríveis que acontecem por aí, porque muitas e muitas vezes a gente deixa o ódio entrar no coração da gente só assistindo a televisão. Olha só, a gente vê aqueles males que acontecem terríveis, não é? No mundo por aí afora, e aí a gente começa a sentir ódio daquele que fez aquele mal, e aí a gente erra. Porque como cristãos, a gente deve se esforçar por não desejar o mal, não fazer o mal, nem desejar o mal, meus irmãos. Então percebem que é um trabalho diário que nós como cristãos devemos ter? Pois é. E aí continuando. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento. Porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Feliz daquele que toda noite vai dormir e tem esse pensamento. Faz aquela avaliação. Eu tenho raiva de alguém, eu tenho ódio de alguém, eu desejo mal a alguém. E dizer: nada tenho contra o meu próximo. Esta mensagem, meus irmãos, foi dada por um irmão espiritual chamado Simeão. Ele deu na cidade de Bordeaux, em 1862. E uma outra mensagem sobre o perdão das ofensas. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Olha só, gente. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo.
Olha que coisa. Mas por quê? Porque na hora que eu perdoo alguém, eu estou pedindo perdão para mim mesmo. Porque todos nós temos imperfeições, meus irmãos. E vou repetir, se estamos num planeta de provas e expiações, é porque nós ainda temos muito que nos melhorar para irmos para planetas mais felizes, onde não há maldade que existe neste mundo. E que é bem provável que a gente já tenha feito os males que existem nesse mundo, a gente já tenha provocado. Se não nesta encarnação, em encarnações passadas. Então, é por isso, porque eu sou um pecador, não é? Porque às vezes a gente escuta, diz assim, eu sou um pecador. Mas não fica imaginando, mas por que eu sou um pecador? Não é? E aqui na doutrina espírita a gente esclarece. Nós somos pecadores porque nós cometemos equívocos em nossas vidas espirituais, nesta encarnação e encarnações passadas, e que precisamos nos depurar. E neste momento, nós somos adequados a viver num mundo como a Terra, onde, infelizmente, tem tanta violência. E nós temos que aprender a viver num mundo cheio de violência, por quê? Qual a finalidade? Para que a gente aprenda neste mundo a perdoar. Para que a gente aprenda neste mundo a não desejar o mal. Para que a gente mostre a Deus que a gente tem a capacidade, sim, de aprender do Evangelho de Jesus, a gente pôr em prática aqui neste mundo cheio de violências. E aí a gente passando por essa prova aqui na Terra e mostrando para Deus que a gente aprendeu a perdoar, por exemplo, a gente recebeu o perdão dele. E mostrar a Ele que somos dignos, somos capazes, já alcançamos um nível moral tal que a gente pode ir para planetas mais felizes. Ou transformar a Terra num planeta mais feliz. A gente aprende na doutrina espírita que o próximo passo de evolução do planeta vai passar de um planeta de expiações e provas à Terra. Vai passar de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração, aonde os seres que lá vivem são mais felizes do que aqui. Porque vivem em paz, porque se respeitam, porque se amam, porque não há doenças no mundo, porque eu posso dormir com a minha casa com as portas abertas, porque lá não vai ter perigo de ninguém querer entrar para tirar as minhas coisas. Tão bom mundo assim, né? E cabe a nós transformar a Terra neste mundo. Olha só. Cabe a nós, principalmente nós cristãos, que conhecemos a Jesus, sabemos dos seus ensinamentos, da boa nova que Ele nos trouxe, a nos ensinar que Deus é amor. Deus não é aquele ser violento que a gente vê nos livros, não é? Do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, que mandava matar as pessoas que não eram, não é? Seguidores de Deus. Não. Jesus, ao chegar, Ele vai nos ensinar que Deus é amor e que vai sempre nos dar uma oportunidade para vencermos aonde falhamos. Então, se hoje nós ainda vivemos nesse sofrimento, nas dificuldades da vida, nas dores do mundo, é porque ainda não aprendemos, meus irmãos, a respeitar as leis de Deus. Então, nesta noite, escutando o Evangelho de Jesus, os ensinamentos que temos aqui, vamos refletir sobre isso, meus irmãos.
e procurar fazer o que o ponto, não é, de hoje do Evangelho está nos dizendo: perdão das ofensas. Mas, repito, é lógico que ninguém aqui vai sair daqui, não é? Já um santo, não. Claro que não. Mas se a gente conseguir pelo menos refletir sobre isso, procurar avaliar esse ódio, esse rancor que a gente guarda no peito, e dizer para si mesmo: eu posso tirar esse rancor do meu coração, eu posso tirar este ódio do meu peito, afastar esse sentimento ruim de mim mesmo. Então, um trabalho mesmo, é um trabalho que a gente tem que fazer, porque como cristãos é nossa obrigação vencer os sentimentos ruins, e o ódio é um sentimento ruim. Então temos que fazer aquela avaliação. Tá, eu sinto ódio, não vou negar para Deus, eu vou esconder para Deus que eu sinto ódio? Como? Não existe isso. Então faz aquela autoavaliação sincera. Não, eu sinto ódio, eu sinto raiva daquela pessoa que me fez aquilo e tal coisa, mas vou começar a trabalhar em mim mesmo este mau sentimento para tirar de mim, para afastar de mim, porque eu sei que eu, como cristão, tenho a obrigação de fazer isso para o meu próprio bem. E aí refletir sobre tudo aquilo que se passou entre você e a pessoa, o pior que tenha sido. Aqui mesmo, no ano passado, ou retrasado, acho que você estava aqui, uma senhora chegou aqui e disse: meu irmão, mais uma pessoa tirou a vida do meu irmão, eu não consigo perdoar. É difícil mesmo. E eu disse isso para ela: é uma coisa muito difícil. Mas é um trabalho que cada um de nós temos que fazer conosco mesmo. Então, repito, ninguém vai sair daqui já um anjo não, já um santo não. Mas através dessa avaliação, puxa vida, sinto isso, tal coisa, por causa daquela situação desagradável que aconteceu. Mas por onde eu começo? Comece falando com Deus. Faz assim, senta numa cadeira na sua casa, no seu quarto, num momento isolado, e diz: Deus, por gentileza, senta aqui do meu lado, conversa com Deus. Com todo o respeito que Ele merece, mas conversa com Deus. E fala assim: Deus, Jesus, senta aqui do meu lado, escuta. Olha, eu sei que eu sinto isso, da coisa, essa raiva, eu sei que eu tenho que tirar, que vossos ensinamentos são para que eu deixe de sentir ódio. Eu sei, mas eu não consigo, então o que eu tenho que fazer? Conversa com Deus, conversa com Jesus. E aí começa a refletir, começa a orar por você, começa a orar, pedir a Deus por aquela pessoa, que a abençoe, que ilumine você. E nesse processo devagar, às vezes dolorido, sofrido, a gente vai aprendendo o Evangelho de Jesus. Lê o Evangelho em casa também. Quando você faz o Evangelho no lar, meus irmãos, não sei se vocês já escutaram isso. O Evangelho no lar é você, uma vez que seja na semana, você marca aquele horário para você fazer o Evangelho na sua casa. Por exemplo, lá em casa, às 7h30 todo domingo, nós paramos o que estamos fazendo para fazer o Evangelho no lar. E o que nos ensina os irmãos espirituais é que todo aquele que toma por prática fazer o Evangelho no lar, uma luz vem de Deus, vem do espaço, vem do mundo espiritual e ilumina a sua casa. Refletindo inclusive na dos seus vizinhos.
essa luz que traz uma energia salutar, uma energia de paz, de tranquilidade. Então leia o Evangelho de Jesus, faz essa reflexão daquele ponto do Evangelho que você tomou. Ora, reza, fala com Deus para que Ele te abençoe. Ore e reze por aquele que te fez algum mal, por mais difícil que seja. No início vai ser dolorido, vai ser ruim, talvez não saia da sua boca ou do seu pensamento, mas faz. E isso todos os dias, passando a ser uma prática na sua vida, você vai começar a aliviar seu coração, vai começar a afastar aquele sentimento, compreendendo que nós não somos da terra, nós somos do mundo espiritual, nós somos do espaço, e que não há razão para você guardar ódio no seu coração, porque isso só está atrapalhando a nós mesmos. Nós temos que começar, porque ser cristão, meus irmãos, é isso. Não é só vir aqui, achar que é o passe que vai resolver para você, e você sair desta casa, ou da igreja católica, da igreja protestante, não é? A religião que você siga, e achar que está tudo quente com as leis de Deus. Não. O Evangelho de Jesus é para que cada um de nós se melhore. Então, se a gente vem na casa espírita ou na outra religião qualquer que a gente siga e a gente não está buscando se melhorar, então não está adiantando. Reflitam sobre isso, meus irmãos. E continuando. Quem sabe se nessa luta, que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciaste o primeiro golpe? Gente, será que às vezes uma pessoa não ficou com raiva da gente ou veio nos ofender porque nós é que provocamos? Porque a gente nunca acha que está fazendo algo de errado, não é? Mas às vezes uma palavra que você colocou de uma forma errada, não é? Acontece da pessoa não ter entendido o que você queria dizer e vai ficar com raiva de você. E aí você fica espantado. Nossa, mas fulano de tal ficou com raiva de mim. Eu não dei motivo. Será que não deu mesmo? Reflita sobre isso também. Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para seres indulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Então, muitas vezes a gente vai falar uma coisa para uma pessoa e não usa a palavra correta, não é? Ou a moderação, ou o tom de voz, e você termina ofendendo as pessoas, não é? Então, são coisas que a gente tem que refletir, né? Que nós temos que refletir, para ver se às vezes não fomos nós mesmos que provocamos, não é? Nós fomos a causa da ira que o outro jogou em cima de nós. Não é? Admitamos que foste realmente o ofendido, numa circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisa por represálias, e que não fizeste degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Então, às vezes, sabe aquela história da tempestade num copo d'água? Não é? Às vezes é algo que a gente poderia ter resolvido simplesmente, ali de uma forma simples. E aí a gente transforma uma coisa simples, não é? Numa briga terrível. E depois, se você for refletir, você vai dizer, meu Deus do céu, a gente fez uma briga tão grande, às vezes por uma coisa que não merecia
aquela briga daquele tamanho. Já aconteceu com vocês? Não precisa me dizer não, mas reflita. Já aconteceu comigo. E depois eu digo, meu Deus do céu, que briga por uma besteira tão grande. Acontece, né? Então, às vezes, a gente se deixa levar por um momento, né? Ali tem uma pessoa disse algo que nem foi tão grave, mas como a gente é orgulhoso, é vaidoso, né? Às vezes se acha, né? O tampa de chaleira, e aí a gente termina esquentando com uma coisa tão besta. Ou às vezes uma pessoa se ofende com algo que a gente de repente diz, mas peraí, por que essa pessoa se ofendeu tanto? E aí você deixa o fogo do ódio inflamar você, aí a pessoa diz uma, você diz duas com ela. Ela aumenta a voz e diz três, você aumenta mais ainda e diz quatro. Aí começa uma confusão. Às vezes por uma coisa que você, se no primeiro momento tivesse dito, desculpe, não tinha prestado atenção, teria resolvido, teria cortado, teria evitado uma confusão maior. Quantas e quantas vezes, gente, por causa de uma desculpa, não aconteceram males terríveis? Já aconteceu de eu escutar uma vez aquela voz do Brasil que tem no rádio, uma situação que eu já ia desligar o rádio, estava começando a voz do Brasil e eles passando as manchetes, né? Os destaques. E aí um dos destaques foi o seguinte: no Ceará, não me lembro a cidade, não sei se foi em Fortaleza, um taxista mata uma pessoa por causa de 20 centavos. E eu já ia desligar o rádio para não escutar aquele programa. Eu digo, opa, não, agora eu fiquei curioso. A pessoa tirou a vida de outro por causa de 20 centavos. E aí eu fiquei escutando. E aí contou-se a história. Um homem pegou um táxi para ir para um determinado local. E chegou no local, a corrida tinha dado, sei lá, não me lembro quanto, mas R$ 5,20, por exemplo. E aí o passageiro pegou, deu R$ 5,50, não é? E ficou esperando o troco. E o motorista não tinha o troco. 20 centavos, 30 centavos lá para dar. Centavos. Mas não tinha os 30 centavos lá para dar, por exemplo. E aí, nisso, o passageiro soltou uma gracinha para o motorista do táxi. O motorista do táxi deve dizer, o senhor me desculpe, porque realmente agora eu não tenho. E, infelizmente, não tem como eu lhe dar isso. Não. O taxista poderia ter agido assim, não poderia? Mas não. Na hora que o passageiro soltou a gracinha, ele não gostou. E aí falou alguma coisa para o passageiro. O passageiro não gostou e disse uma coisa de novo para o motorista. E com isso a coisa foi se inflamando, foi ganhando uma proporção tal que o motorista do táxi pegou uma arma que ele tinha e tirou a vida do passageiro. Por causa de centavos, de 20 e 30 centavos. Olha que situação, gente. Parece mentira, né? Mas se saiu no rádio, foi verdade. E quantas acontecem por aí, desse mesmo jeito, por conta de uma pessoa não ter virado para outra e ter dito, o senhor me desculpe. Olha só, gente, por causa de centavos, tirou a vida de uma pessoa, às vezes um pai de família, que vai deixar a família ali desprotegida, os filhos, uma dificuldade de vida. E ele perdeu a vida dele porque foi preso. Estragou a vida da família também. Então, cuidado, gente. Cuidado com o orgulho, com a vaidade, que a gente ainda traz em nós mesmos. Repito, vamos valorizar o vigiar e orar para não cair em tentação.
Então, já de manhã cedo, quando você for sair de casa, já saia com esse pensamento: meu Deus, eu sei que eu vou sair para o meu trabalho, ou para a minha escola, ou para resolver algo, e eu sei que o mundo é cheio de violência. Então me abençoa, me prepara para sair neste mundo, para que eu mantenha a tranquilidade, mesmo diante das dificuldades, das violências que podem chegar a mim. É um exemplo de ação que nós devemos ter, meus irmãos. Porque não adianta. A gente vai sair de manhã, vai pegar engarrafamento, vai pegar ônibus cheio, vai tomar chuva, não é? Vai passar por dentro de buraco. Não adianta. Vai pegar gente estressada. Não adianta, gente. Então, se a gente for viver se estressando, brigando com tudo, aí fica difícil para nós que nos dizemos cristãos. E ser cristão é praticar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Ok, gente? E aí, continuando. Eu vou só repetir essa partezinha que eu falei. Admitamos que foste realmente ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisa por represálias e que não fizeste degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não fizeres, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e, com isso, não tereis senão o maior mérito em vos mostrar clementes. Então, mesmo que você não tenha feito por onde merecer, não é? Aquela agressão, aquela dificuldade que você está passando, mantenha a tranquilidade, meus irmãos. Cada um de nós, como cristãos, aprendizes de Jesus, aprendizes do Evangelho, somos capazes de fazer isso. Se não fazemos ainda, essa tranquilidade, essa paz de perdoar, de não ficar brigando com os outros, é porque a gente ainda é muito orgulhoso, repito, é muito vaidoso, é porque a gente se acha melhor do que as outras pessoas. Ora, se Jesus, um ser perfeito, veio a este mundo e sofreu o que sofreu, pelas razões que nós conhecemos, que aprendemos no Evangelho, aí como é que nós queremos passar em brancas nuvens, e em plácido repouso? Então nós somos responsáveis por nos melhorarmos. Cada um de nós temos que nos esforçar para aprender com Jesus o seu Evangelho e praticar, meus irmãos. E continuando. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Já falamos, não é? Muitas pessoas dizem de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto que, interiormente, experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Então a gente às vezes diz: eu perdoo fulano, da boca para fora, né? E aí a pessoa por algum motivo se dá mal na vida, e a gente vai achar bom porque aquela pessoa que nos fez o mal está se dando mal. Isso é coisa de cristãos, meus irmãos? Desejar o mal? Mas nós somos assim. Somos? Muitas vezes. Então, na hora que esse pensamento chegar, do desejo do mal, freia, né? Refreia esse pensamento, corta. Como? Faz uma oração naquele momento: Senhor, não me deixa cair na tentação desse pensamento ruim.
Olha a oração que Jesus nos ensinou. E a gente diz automaticamente sem refletir. Mas na oração que nós fizemos aqui no início, a gente fala isso. Né? Não nos deixeis cair em tentação. Mas, meus irmãos, o que acontece é que não cair em tentação depende do nosso esforço também. Como é que diz aquela história? Faz a tua parte que eu te ajudarei, né? Mas é assim, meus irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que carregar a nossa cruz. Não é Deus, não é Jesus, não são os santos anjos, né? Os santos e santas que vêm carregar a nossa cruz, não. Somos nós que temos que ser encarregados de levar as nossas próprias cruzes. Eu gosto de lembrar muito da seguinte situação. Imagine o seu filho, né? Quando ele estava começando lá a engatinhar, né? E começando a andar. Aí na hora que ele vai aprender a andar, ele vai cair em algum momento. Faz parte do aprendizado de andar. Imagina que na hora que ele está lá aprendendo a andar, toda vez que ele for aprender a andar, você vai lá e bota ele no braço. Não, você não vai andar não, porque você vai cair, vai se machucar. Fechar 1, 2, 3 e 4. Imagina, gente, essa situação. Toda vez que seu filho for querer ficar em pé para aprender a andar, você diz, não vou deixar você andar não. E bota no braço. Ele vai aprender a andar desse jeito? Nunca. Então ele vai aprender a andar como? Ali no esforço, se equilibrando, levando uma queda eventualmente. Faz parte do aprendizado de andar, não faz? Como faz parte das nossas vidas aprendermos as leis de Deus e praticá-las. Então não nos deixeis cair em tentação. Tem a partezinha, mas me ajuda a me esforçar para eu mesmo vencer as minhas imperfeições. Porque imagina a situação. Deus vai ajudar a gente, vai. Mas você não está fazendo nada por onde se melhorar. Aí fica difícil. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, meus irmãos, para decidir o caminho que eu quero seguir. Se o caminho do bem ou se o caminho do erro. O caminho do mal. Então Deus, em sua sabedoria, deixa também a nossa responsabilidade da gente se esforçar por se melhorar. Ok? Então, continuando, meus irmãos. Quando dizes, eu perdoo, e que acrescenta, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da vida, está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. 5, 6 e 7. Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento, de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Esta mensagem foi dada por um irmão espiritual que se identificou com o nome de Paulo
apóstolo foi dada na cidade de Leão em 1861. Então, não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais do que pelas palavras. Tá certo, meus irmãos? Então, o aprendizado de hoje para nós é o perdão das ofensas. E Jesus nos deixou um conjunto de aprendizados, de ensinamentos para a gente praticar, meus irmãos, né? O perdão, o amor ao próximo, fazer a caridade, ser tolerante com aquele que pensa diferente da gente, né? Quantas vezes a gente sente ódio de uma pessoa porque ela pensa diferente da gente? Ficha 8, 9, 10 e 1. Hein, meus irmãos? Quantas e quantas vezes a pessoa não pensa igual a mim, então ela é minha inimiga. Olha que coisa. Isso é intolerância, meus irmãos. Vejam o exemplo de Jesus. Jesus conversava com todas as pessoas, independente de quem fosse. Jesus conversava com as pessoas pobres, com as pessoas ricas, com as pessoas de religiões diferentes. Jesus ia para a casa daqueles fariseus, não é? Era convidado pelo fariseu, e mesmo ele sabendo que os fariseus perseguiam Jesus, queriam prendê-lo, queriam matá-lo, mas quando se tinha o convite, ele ia para a casa, mesmo dos fariseus. E mesmo na casa dos fariseus, ele percebia que os fariseus estavam sempre procurando alguma coisa para tentar prendê-lo, como da vez em que ele estava lá na casa do fariseu, e o fariseu, em pensamento, começou a pensar de si para si: puxa vida, esse pessoal de Jesus, eles nem lavam a mão para fazer a refeição. E Jesus, que lia o pensamento, né, daqueles que estavam ao seu redor, deu uma lição, né, educadamente, amorosamente, àquele homem, dizendo que não é as coisas externas que fazem o mal, mas sim aquilo que sai da boca, que sai da palavra, que sai da mente, que sai do coração das pessoas. Então esse é o ensinamento de Jesus, meus irmãos: ter tolerância, ajudar, fazer o bem, perdoar. Porque tudo isso que Jesus nos ensinou foi para nós mesmos. Porque, como vimos aqui no texto, na hora que eu respeito as pessoas, na hora que eu perdoo, na hora que eu pratico a caridade, isso estará servindo para mim mesmo. Não é servindo para o outro, não. Na hora que eu faço a caridade, pela lei de ação e reação, aquilo volta para mim, aquele bem que eu fiz. Na hora que eu perdoo, eu estou, como aprendemos no texto, eu estou buscando perdão para mim mesmo. Então, cada um de nós, meus irmãos, nesta noite, façamos essa reflexão do porquê ainda guardamos algum rancor, né, algum ódio em nossos corações. Vamos conversar com Jesus, vamos conversar com Deus, pedir para que Ele nos abençoe, nos ajude, nos ilumine para a gente vencer estes maus sentimentos, para que a gente possa ser mais útil na seara do bem, para que a gente possa ajudar mais, fazer a caridade, ajudar ao próximo, mesmo ajudar aqueles que nos fizeram o mal. E vai chegar o dia, meus irmãos, em que não mais teremos inimigos, e que, como Jesus, amaremos a todos, mesmo aqueles que nós um dia chamamos de inimigos. Olha só,
mais cedo aprendermos essa lição de amor que Jesus nos trouxe, mais cedo também seremos dignos de não mais estarmos sofrendo, de não mais estarmos passando pela doença, pelas dificuldades que nos assolam. Ou mesmo diante dessas dificuldades que nós passamos, a gente vai compreender que ela é temporária. 14, 15, 16 e 17. Porque Deus, Ele nos cria para sermos felizes. Se por algum motivo ainda não somos felizes, é porque ainda temos que aprender essa lição do Evangelho que Jesus deixou para cada um de nós. Ok, meus irmãos? Quero agradecer a atenção de todos vocês e pedir para que Deus continue nos abençoar hoje e sempre. Obrigado a todos. Tá?